no passado que você nem pensa. Oi, meu filho, vamos conversar, senão nós vamos ficar proseando aqui. Eu não esqueci de você, não. Tá bom, meu filho? Salve, meu filho. Vovó Maria Conga? É, meu filho, é assim, em luz, em espírito e em elevação. Olha, é uma satisfação enorme falar com a senhora. Eu sempre falo assim, essa velha gosta muito de fazer conversador, muito. Então, o prazer é meu, né? Porque onde eu vivo não pode muito ficar falando, né? Não pode, Os vó? ensinamentos. Né? Oi, meu filho. Não pode falar muito lá onde a senhora vive, vó? Mas não, não, não pode, não. Por quê, Porque, meu vó? filho, palavras jogada no tempo Ah, da Terra, no tempo espiritual não existe. Jogada no tempo, né? Que aí vai vir para o planeta dos seis, não é muito bom, porque aí se perde, né, meu filho? Então a gente não conversa muito, não. A gente mais interage mesmo para fazer o que tem que fazer. Você já conhece minha história? olha, eu gostaria que a senhora contasse, vó. Ah, então eu gosto muito de contar. Aliás, eu conto todo mundo da Terra. Para o povo entender o que é uma escravidão do físico, Uhum. que reflete numa escravidão mental e traz todo um processo para o povo inteiro, porque não é para um nem para dois, é para o povo inteiro. Nossa. Né? Então, vamos tentar entender minha história. Deixa eu só falar uma coisa. É Fale. isso que eu disse para você, é mais ou menos assim. Ah, O que acontece com uma escravidão do físico que reflete na escravidão mental e hum, escraviza todo um povo. Isso às vezes acontece dentro de uma casa. hum, Às vezes dentro de uma casa, meu filho, acontece isso. nossa. Por conta de uma pessoa que não consegue, né, interagir com um pensamento maior, então fica com a escravidão mental. E vai refletindo na escravidão física também. Que aí fica Nossa. doente, e aí todo mundo da casa, do lar, começa também a trazer esse processo. Mas vamos para a minha história. Vamos lá. Era assim, meu filho, eu era uma grande princesa na Nossa. minha terra natal. Eu era filha de grandes reis. E onde nós vivíamos, nós tínhamos uma liberdade muito grande. Então a gente sabia aonde estavam as forças sagradas dos senhores da luz. Então, quando vinha o raio, a gente já sabia que era Yansan falando alguma coisa para o nosso povo. Aliás, era muito pouco que Yansan se manifestava na Terra. Mas a gente tinha a força de Xangô, de Ossain, sabe? De Iemanjá, tinha várias forças poderosas ao nosso redor. Uhum. Porque a natureza, a mãe, ela refletia o poder dos senhores da luz. Então, eu era muito forte na terra, porque meus pais eram também muito fortes pela luz, pelos conhecimentos herbários e muito mais coisas. Nossa. Mas aí, meu filho, um dia, uma noite de lua cheia, aonde as estrelas pintavam um pano escuro do céu, grandes homens brancos nos capturaram, eu e meus irmãos de pele escura. Nossa. Foi muita tristeza, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Colocaram nós tudo dentro de uma caixa bem grande de madeira. E essa caixa ficou muito tempo balançando. Nós estávamos acorrentados no pescoço, nos braços, nas pernas. Nossa. Muitos dos meus irmãos de pele escura desencarnaram ali dentro da caixa de madeira. Nossa. Mas eu fiquei forte, porque eu queria saber o que tinha além da caixa de madeira. Eu Ah. me fortaleci. E Uhum. aquela caixa balançando, balançando. Eu nunca tinha visto uma coisa tão grande na minha vida. E balançava, e balançava. Um dia, meu filho, Ah, a caixa de madeira parou. ei. Nós descemos numa água bem sargada, Hum. pisamos numa areia bem fininha. E com a força da chibata no lombo, eu olhei assim na minha frente, aquela floresta imensa. Olha. Também, meu filho, uma floresta muito grande, nunca tinha visto uma coisa desse tamanho. Aí a dor do lombo, né, com a força da chibata. Aí É. eu me fortaleci,
porque eu queria saber o que tinha além daquela floresta grande. Nossa. E aí eu encontrei a mãe escravidão. Ai. Eu fui muito pequenininha para lá. E aí eu fui crescendo, fui aprendendo as coisas que tinha que aprender para ter entendimento da mãe escravidão. Os meus irmãos de pele escura, muito revoltados, né? E aí, às vezes, né, longe da terra natal, eles faziam umas coisas que não eram muito boas contra a luz, mas era assim que eles sabiam fazer o lado magístico, né? Para lutar contra o medo. E essa é a minha história. Nossa, avó. Mas a senhora falou que a senhora era uma princesa. Lá. Aqui, meu filho, nós é tudo igual. Pegando rachado, tinha que trabalhar no canaviário. E olha, você sabe que quando nós viemos para cá, não era só a parte dos meus irmãos de pele escura. Tinha muitos outros irmãos de pele escura que eu não sabia que da onde tinha vindo. Nossa. Então, eles não me reconheciam. E que eu era essa princesa. Eu era que nem eles. Todo mundo tinha que trabalhar no canaviário. Só que lá tinha o pai José, né? O pai José era um velhinho, ele ficava lá dentro da senzala. Ele não sei por que ele não trabalhava mais. Dizia lá os homens brancos que ele não trabalhava mais porque ele já tinha feito muita coisa de cura por uma moça branca que já tinha ido para viajar para as terras longe. Então ele, como se diz, pela paga, ele não trabalhava mais, nem nos canaviários, nem em lugar nenhum. Então ele ficava lá dentro da senzala, pitando o cachimbinho dele. Mas ele ele aconselhava muito a gente, e aconselhava bastante. Então logo quando ele me viu, quando eu cheguei, né, pequeno, ele olhou para mim, me chamou de canto quando ele podia, né, porque os homens brancos, né, você deve já imaginar. Aí o pai José falou, confia, moça, confia. Olha. Confia que você vai ser diferente aqui. Até eu entender isso, meu filho, demorou. Como eu ia ser diferente, né? Aí depois que eu fui entender, muito depois tanto que ir pro tronco, depois tanto que fiz, aí que eu fui entender. Mas olha, eu comecei a entender a minha força, meu poder, né, dos meus ancestrais, quando eu comecei a aprender as letras dos homens brancos. Porque essa é a diferença, meu filho. Eu quis aprender como os homens brancos pensavam. Olha. Então eu comecei a interagir, a me envolver com o feitor. Olha. Aí aos pouquinhos ele foi me ensinando as letras do homem branco. E aí começou a fazer a grande diferença na minha vida, porque eu tentava ensinar para os meus irmãos de pele escura. Uns não queriam, outros achavam que isso ia cortar os laços da terra, porque o que eles achavam que eles iam dormir e amanhã eles iam estar libertos. Eles ficavam assim pensando toda hora que a liberdade ia chegar. Só que eles esqueciam que a gente estava dentro da mãe escravidão. Então todo dia eles dormiam amanhã, meu filho, então você imagina. Nunca chegava. Então eu sempre dizia para eles que a gente tinha que aprender as letras dos homens brancos. Aprendendo as letras dos homens brancos, a gente podia também entender como eles pensavam. Nossa. E aí facilitava, né? A nossa caminhada pela mãe escravidão. É por isso que o mundo de vocês precisava disso. Todo mundo tinha que ter acesso às letras da terra. Que quanto mais se tem letra da terra, mais tem direito, mais pode querer, mais pode exigir e mais pode ser. Né? Então, o que atrapalha o mundo de vocês é isso. Uma parte tem as letras, outra parte não tem, outra parte nem quer. E esses que não quer, fica muito violento. Porque eu vi os negros lá que não queriam aprender. Eu que não queria aprender, olha, meu filho, não era fácil, não. E quanto mais ia pro tronco, mais revoltado ficava.
Nossa, Aí que o pai José falava, mas não tinha jeito. não tinha jeito. A senhora era uma pessoa revoltada contra a chibata? Eu era. Olha, vamos falar a verdade? Ah, Eu era, meu filho. olha. Porque você não tem entendimento. Você foi tirar do seu pai, da sua mãe, da sua terra, dos seus costumes. Então, até você ter entendimento do que está acontecendo, demora muito. Então, eu era revoltada. Eu, junto com meus irmãos de pele escura, fizeram muita magia Olha. no sangue branco. Magia negra? Sujamos muito o astral. Não, Sujamos muito a nossa linhagem. não. Então foi tudo assim, não foi essas coisas que vocês falam, ai, preto velho, preta velha, não. Aí depois, meu filho, depois de uma consciência, depois que eu fui aprendendo as letras dos homens brancos, aí foi apresentando meus orixás, né, nessa terra nova, aí que eu fui entendendo. O primeiro orixá que apareceu para mim, meu filho, adivinha quem foi? Xangô. É, como você sabe. Eu escutei a história do barro lá, que a senhora curou a ferida dos pretos. Ah, mas ele já tinha aparecido antes. Ah, antes? Já antes. Olha, Teve como é que uma- foi? Então, o pai José sempre falava assim para mim, Maria Conga, você tem uma elevação espiritual. Olha. Então, não use esses meios negativos para você suportar a mãe escravidão. Eu dizia para você, é fácil porque você ficar sentado nesse banquinho, pitando desse fumo, você não vai lá pro sol quente, pegar aqueles fardos de cana. Então, para você é fácil. Então, eu fazia. Tinha uns homens brancos que adoeciam, tinha uns homens brancos que ficavam se coçando. Olha. E eu fazia, mas olha, isso era muito pouco, né, pelo que a gente passava. Então, eu estava vendo que não estava adiantando. Aí, uma vez, meu filho, estava eu e tinha uma negrinha muito danada. Ela também era boa magística, só que ela desencarnou e eu não encontrei mais ela. Ela deve ter ido lá para baixo. Nossa. Então, uma vez, nós estávamos no canaviar, ela olhou para mim com aqueles olhinhos dela, pretinha. Magrinha. Ela olhou para mim e falou, hoje nós vamos fazer um trabalho bem forte. Nossa. O dono do casarão. Nossa. Falei, tá bom, mas a gente precisa encontrar uma bananeira. Eu falei, bom, bananeira só tem atrás da Casa Grande. Nossa. Então nós vamos ter que dar um jeito de ir até lá. E aí? Aí quando chegou a noitezinha, já pegamos uma erva do mato, demos para os cachorros também não ficar fazendo barulho, porque nós não ia fugir, nós só ia fazer a magia. Também ia fugir para onde, né, meu filho? Não tem pra onde ir. Não tem, a gente nem sabia onde que a gente estava, a gente sabia que estava naquele quadrado ali, mas não sabia o que tinha fora do quadrado. Tá certo. Aí já começamos, demos o remédio para os cachorros e começamos a andar. Meu filho, quando a gente já estava chegando perto da bananeira, a negrinha começou a dar uma dor na barriga dela, que ela falou, olha, você vai ter que fazer sozinho, porque eu devo ter comido alguma coisa que me fez mal. Eu vou ter que já pegar e sair daqui. Aí ela foi lá para trás da senzala, para fazer as coisas que você sabe, né? Porque ela estava com uma dor de barriga danada. Isso já era um sinal para dizer, Maria Conga, para aí. Ixi. Não faz mais nada. Nossa. Mas eu, muito atrevida, já fui lá no pé da bananeira, já estava com um pedacinho de lasca bem afiada de madeira. Meu filho, quando eu finquei a lasca de madeira na bananeira, o meu braço começou a tremer. Eu olhei assim para cima, na copa da bananeira, eu só vi aquele martelo, parecia um raio. E ele disse, liberta, 3 vezes, liberta. Aí eu tirei aquela madeirinha lá afiada da bananeira, falei, meu pai Xangô tá falando comigo. Nossa. E já voltei correndo lá para a senzala. Liberta, o que é liberta? 3 vezes liberta.
Bom, deve ser, pai Xangô dizendo que nós vamos se libertar, né? Logo, logo nós vamos se libertar. E deixei. Quando amanheci, meu filho, o braço que eu tinha fincado, a madeirinha afiada na bananeira, o meu braço estava muito inchado. Nossa. Mas eu tinha que trabalhar. E aí vinha aquelas palavras, liberta. Eu não ia falar isso para Papai José, porque se eu falasse para Papai José, você imagina, né? Então eu fiquei bem quietinho. Ele ia puxar a sua orelha. E eu liberta, liberta, liberta o quê? E quando já não estava mais aguentando de dor, eu falei, vou ter que ajoelhar meu joelho na terra para ver o que está acontecendo, porque está falando liberta, liberta. Todo dia nós não estamos se libertando. E o que é pior? Eu não estou me libertando dessa dor. Nossa. Aí, olhei para o céu e pedi, meu Pai, traga para mim uma consciência mais elevada para que eu possa entender a vossa lição sobre mim. E aí veio, meu filho, estáis fazendo algo errado contra o povo branco, que não é o seu inimigo. Nossa. E quando você faz isso com o povo branco, você está alimentando um inimigo muito pior. Quando falou isso, meu filho, veio um Exu que eu nunca tinha visto na minha vida, mas um Exu pesado, que na hora, quando ele adentrou na senzala, os neguinhos que estavam tudo dormindo já acordaram sabendo que tinha alguma coisa errada. Nossa. Ele apontou aquele dedo com aquela unha bem comprida e falou, eu estou esperando você quando você desencarnar. Nossa. Eu, meu filho, depois daquele dia, eu fui entender que é lei. Porque quanto magia eu fazia negativa contra o homem branco, eu estava fazendo um caminho para as energias lá de baixo me ver. Por isso que Xangô disse, liberta, liberta. Porque quanto mais eu fazia, mais presa eu estava nas energias lá de baixo, que não é da lei. Então ele estava me vendo. Só estava esperando eu desencarnar. Olha. Meu filho, esse povo que faz magia não está indo para um bom caminho, não. Depois daquele dia, nunca mais. Aí amanheceu, só acordei, olhei para o Pai José, aquele olhinho branco, aquelas bolinhas pretas. Ele olhou para mim como quem disse, eu sei que você fez de errado, mas eu não falei nada, só estou contando para você essa história. Tá. E aí, dali para frente, nunca mais fiz magia, não. Meu Deus. E agora eu vou ter que trabalhar bastante, né? Através da minha missão, para poder me libertar das energias lá de baixo. Nossa, avó. Mas quando fazia um trabalho desse, qual o propósito? Fazer a pessoa passar mal? Para a pessoa morrer, meu filho. Nós queríamos que todos os homens brancos se safassem da terra. Mas, olha, mas é muita burrice, né, meu filho? Muito bom. Mas aí, já alguma dessas magias deu certo? Não, então, o povo se coçava, o povo ficava com umas coceiras grossas, às vezes o corpo esquentava, mas não passava disso. No dia seguinte já estava tudo de pé, com a chibata na mão, mandando trabalhar. Então era como se vocês representassem crianças brincando com fogo. Olha, você disse tudo. E eu estava me queimando. Eu estava abrindo, né? Um caminho para os inimigos de lá ver eu. Nossa. A senhora sabe que aqui me passaram uma intuição que é como se fosse mais ou menos o seguinte. Um menininho branquinho ficou com ódio dos irmãozinhos dele, o pai dele falou, pega esse carvão e joga nessa toalha branca. Colocou uma toalha 1 metro de distância dele, vó. Daí ele pegou o carvão e foi jogando. O pai dele falou, coloca tudo a sua raiva nesse carvão e nessa toalha branca. Ele pegava o carvão e jogava com raiva. E aí, alguma ele acertava na toalha, alguma ele errava.
Aí chegou no final da história, chegou o pai dele de tarde, vó, falou assim, agora vamos ver o resultado. E ele já estava mais calmo. Pegou e pegou a toalha e mostrou pra ele. Pegou o espelho e mandou ele olhar no espelho. Ele tava pretinho dos pés à cabeça, vó. E a toalha só tinha um pouco de ponto preto. Mas é isso mesmo. Olha. Só que a gente acaba não entendendo, a gente vai entender isso depois, né, meu filho? Depois que a gente vai entender, Olha. né, que a escravidão era uma mãe, aí que a gente ia entender. E olha, é por isso que surgiu novos espíritos encarnados na Terra com novo conhecimento, né? Para abrandar um pouco os rituais mágicos negativos que a gente fazia com os homens brancos. Aí começou a reencarnar na Terra, isso bem depois de mim, tá, meu filho? Claro. Começou a reencarnar na Terra novos seres que traziam essa nova filosofia, né, dos orixás, para abrandar um pouco, né? Porque o negócio tava sujo. E cada nego que fazia, olha, meu filho, olha, eu vou contar para você. E aí, desde então, o Xangô sempre aparecia para mim, sempre aparecia em um dado momento, em uma dada situação. Por isso que eu tive que aprender as letras. Olha. Porque com as letras dos homens brancos, eu fui entendendo algumas ervas que a gente precisava conhecer. Porque na Terra Nova a gente não tinha consciência nem de erva, não tinha nada, né? Porque tudo diferente. Nossa. Então eu comecei a entender. Mas tudo muito escondido. Tá? As letras eu tive que aprender tudo escondido. Tudo escondido. Mas não era perigoso ficar perto do feitor? Meu filho, perigoso era se os outros vissem. Ninguém via. O ruim foi depois que ele foi embora. Quando ele desencarnou. Aí o negócio ficou meio complicado. Mas o velho, o dono da casa grande, ele não era tão ruim. Aí depois ele ficou doente, aí veio o filho dele de uma terra bem distante, aí o filho dele era ruim. O filho dele, meu filho, fazia cada coisa com os negros que eu vou falar. Mas aí depois a gente tem que ter entendimento. Então eu sempre falava, quando a gente se reunia na senzala, eu falava, meus filhos, não sei, vocês têm para onde ir? Não. Vocês sabem o que vocês têm que fazer? Sabemos. Então pronto. Então vamos tirar a revolta. Claro. É, porque não tem jeito. Não adianta querer fazer, ir para lá e para cá, né? Não adianta. Não tem como. O povo fugia, o povo queria passar pelo rio, queria fazer, eu só ficava olhando. Vai, eu não vou, eu não sei nem o que eu vou fazer fora daqui. Porque eu sabia, é isso que é um processo bonito para você entender. Eu sabia o que eu tinha que fazer lá. E não sabia mais o que eu tinha que fazer na minha terra natal. Porque eu já tinha tirado a minha identidade. Claro. Né? Então, é que nem vocês reencarnam na Terra, vocês sabem o que vocês têm que fazer aqui. Vocês já não sabem mais o que aconteceu na outra vida. Vocês já perderam a identidade da outra vida. Realmente. Então, aí vocês têm que fazer o que tem que fazer aqui. Né? Tem que tocar Então, o presente. Então, eu pegava e deixava fazer acontecer. O pai José sempre me dando conselho. Faz isso. Olha que legal. E aí agora eu quero saber uma coisa. O pai Xangô, quando ele se mostrava na forma de pessoa humana? Para mim era como uma pessoa humana. Forte, com aquele martelo certeiro. Teve uma vez, posso contar a história? Conta, vó Conga, eu conta. Gosto de contar. Vocês sabem que quando eu, quase para mim desencarnar, eu contava as historinhas para os pequenininhos. Olha. Porque aí eu já estava trabalhando dentro da casa grande. E aí já estava fazendo as comidas lá. Os homens já era bem mais velho. Tá certo. E aí já não estava acertando muito bem as comidas. E aí a mulher branca gostava muito de mim e falou, você vai cuidar dos meus filhos. Aí fui eu pros filhos, não ficar, os filhos tudo pequenininho. Para não ficar me atormentando, eu contava historinha para eles. Olha. E contava. Quando eu comecei a repetir essa história, meu filho, já percebi que eu estava para desencarnar, porque eu não estava mais lembrando mais de nada. Então foi bom, foi muito bom meu final lá com a mãe escravidão. Então, deixa eu contar a história para você. Conta, mano. Tinha um nego lá na senzala,
ele não era forte, mas ele era muito esperto. Porque na terra onde ele vivia, ele fazia uns trançados com as cordas da árvore. Ele trabalhava fazendo lá onde ele vivia. Uns trançados com as cordas da árvore. Aí ele teve uma ideia, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Eu não me lembro o nome dele, não. É tanto negro. Mas, enfim, aí o que ele teve a ideia? Que ele começou, ele saiu do trabalho de canaviário e ele começou a montar umas máquinas de madeira para fazer como é que vocês falam? Moer as canas. Ele fazia umas máquinas grandes de madeira, então ele tinha acesso a essas madeiras. Então o que ele começou a fazer? Ele começou a esconder, a levar as madeiras para o meio do mato. E isso, todo mundo, os negros, já sabia que ele estava fazendo isso. Então demorou muito tempo, ele foi escondendo. E nós rezando para que nada acontecesse com ele, porque ele era muito magrinho. Aí passou um bom tempo, meu filho. Aí ele fez uma reunião com a gente, tudo à noite, e falou, olha, eu vou conseguir atravessar o rio. Isso já achei estranho. Vai atravessar o rio como? Mas eu fiquei quieto, né? Eu estou rezando, tem que rezar. Eu vou conseguir atravessar o rio, mas não dá para levar muito irmão. Dá para levar pelo menos uns 3. E a gente vai começar a fazer essa viagem para o outro lado. Eu vou continuar desse lado para poder levar muito mais dos meus irmãos lá para o outro lado. Aí uma neguinha falou, o que nós vamos fazer lá do outro lado? Claro. Aí ele falou, nós vamos encontrar liberdade. Olha. Eu, como já não estava, já precisava cuidar dos meus irmãos, estava muito doente, eu falei, eu vou ficar por aqui. Não é que tinha medo, não. É que eu já estava bem na missão daquele lugar. Aí, começou. Levou 3, no dia seguinte os homens brancos começaram a percorrer os locais, porque já sabia que tinha nego fujão, mas como eles iam imaginar que alguém atravessou aquele rio? Nossa, é mesmo? Né? É, difícil. 3, depois no outro dia levou mais 3, e aí diminuindo, e aí os homens brancos colocaram nós tudo no tronco para contar o que estava acontecendo. Uns homens brancos achavam que era magia de nego, e que os negros estavam assumindo, porque tinha uns homens brancos que tinham medo. Aí o negócio já começou de tal forma que eu olhei para esse negrinho, que tinha esse dom de entrelaçar as madeiras, e falei, vamos conversar à noite com o Pai Xangô para a gente ver que está tudo certo. Porque nós já estamos tudo estrupiados de tanta chibata no lombo. Os homens brancos já estão tudo meio com medo, que tá achando que é magia das trevas. Vamos conversar com o Pai Xangô para ver se os negros do outro lado estão fazendo a lição certa, né? Encontrar algum lugar. Aí pegamos, fiz a oração lá com os meus irmãos. Aí Pai Xangô apareceu só com o martelo. Só que quando ele apareceu com o martelo, no martelo tinha vários pontinhos de luz. E esse martelo estava na água, aquele vários pontinhos de luz. Aí os negros, o que você viu, Maria? O que você viu? Aí eu falei para ele, vi isso aqui. Aí um lá falou, então eles conseguiram liberdade, que Pai Xangô tá mostrando martelo com os pontinhos de luz. Mas eu achei meio estranho aquilo, meio estranho. Aí passou uns dias, o negrinho, magrinho, deu uma parada, porque os homens brancos já estavam tudo meio que, né? Aí quando anoiteceu, eu fiz lá o que eu tinha que fazer com o feitor e fui lá perto do rio. Quando eu olhei perto do rio, eu ouvi conga, eu não acreditei. Todos os negros, meu filho, que subiram em cima da madeira, atravessaram o rio, estavam do outro lado do rio, não saíram de lá. Medo de dar os passos para a liberdade. Ficaram com medo. Tudo lá do outro lado.
Só que você olhava assim, tava uma noite bonita, aí você olhava e você só via aqueles olhinhos tudo brilhando do outro lado do rio. Falei, não vai dar certo, nós vamos ter que pegar eles de volta. Ué. Aí novamente eu fui lá, fiquei com o feitor para ele não ver toda a travessia dos negros de volta à noite para Senzala. E sabe o que eles disseram, meu filho? Que? Nós não tinha para onde ir. Hum. Porque depois, do outro lado do rio, a mata é mais fechada. Então a gente não sabia para onde ir. Aí eu falei, viu, meu filho? O que Pai Xangô está mostrando, o martelo na água significa, existe o limite até aqui. Os pontinhos de luz que eu vi eram os olhinhos de cada negro. Olha. Então estava mostrando, não tem mais que fugir. Não tem mais que procurar. Não tem mais que fazer o que vocês estão fazendo. Vamos esperar o entendimento da mãe escravidão para vocês lá na frente poderem ter essa conscientização. Agora você imagina aquele monte de negro voltando tudo para trás. Meu filho, olha, nós já passamos cada um. Mas eles ficaram lá quanto tempo, vó? Olha, meu filho, foi tempo. Porque já estavam com fome, Olha. porque tinham medo quando os cachorros de dia apareceram, ficava latindo pro outro lado lá do rio, e os negros tudo lá, escondidos entre as árvores. Mas os homens brancos, não, esses cachorros estão latindo por nada. Como é que esses negros iam passar nesse rio? Claro. Né? Mas o que fartou para esses negros? Conscientização das letras da terra. Porque os negros precisavam ter entendimento. Depois do rio tem que andar um pouco mais, deve ter alguma coisa. Isso. Tem que se organizar. Não, eles queriam só encontrar a liberdade. Não tinha organização. Sem organização vai para algum canto? Não vai, vó. Não. Então. Mas, vó, a senhora chegou a conhecer algum índio na sua vida? Aí isso foi bem depois. Ah, Estava velho, aí já apareceu, foi bem depois. tá Foi certo. bem depois que já estavam se falando lá na frente da tal liberdade. A gente só escutava algum povo falando da tal liberdade. Tá. Isso foi bem depois, já apareceu sim. Tá? Mas era difícil. Olha, nós negros éramos mais, como eu vou dizer para você, mais dócil. Os índios não. Os índios faziam, nossa, e muitos índios morreram, porque eles não queriam ser capturados. Se nós queríamos liberdade, o índio era a liberdade. Olha. Então foi difícil pegar o índio para fazer trabalhador. E foi bem lá na frente. Foi bem lá na frente. E a senhora tem uma história de quando a senhora conheceu um índio, conversou com ele ou com ela? Ah, não. Não tem, sabe por quê? Era muito separado. Tá bom. Porque assim, eles não gostavam de nada que não fosse deles. Olha. Então, olha, meu filho, era muito difícil. Eu fiquei sabendo uma história depois que eu desencarnei, que lá nas terras do sul tinha índio que pegava e matava e comia o povo. Nossa. E muitos negros que fugiram foram derrubados por esses índios. Então você vê como os índios eram fortes, né? Nossa. Aliás, quando eu subir, eu vou perguntar para o pai José, índio era tão forte, por que diminuiu tanto essa raça, né? Realmente. Porque eles eram muito fortes, meu filho, muito fortes. Eu acho que eles foram, vó, comprados com artefatos dos brancos e foram assim, tipo, fazendo uma barganha com eles. Tipo, que eles não gostavam de ser dominado, mas se você chegava por bem e tudo, parece que daí tinha jeito. Mas pergunta, vó, pergunta ele, depois a senhora nos fala. Eu vou perguntar, porque assim, eles estão meio que sumidos, né, meu filho, aqui da terra de vocês, né? Lá de cima tem bastante trabalhando pela luz, tudo direitinho. Mas aqui embaixo estão meio sumidos. Então eu queria saber por que aconteceu isso, né?
Porque também não houve esse entrosamento, né? Porque negro se entrosou com o branco, e aí foi misturando, né? As raças, o negócio foi indo. Claro. Agora índio não, né? Por que será, né, meu filho? Agora conversando com você, quando eu subir, eu vou perguntar para papai. Mas, vó, a senhora fala de subir. A senhora mora lá na Aruanda, né? Sim. E o pai José, ele mora pertinho da senhora? Ah, do lado, Olha. do lado. Ele Ele é virou meu, amigo seu. ele é meu tutor. Tutor, vó? É com ele que eu tiro todas as minhas dúvidas, é com ele que eu aprendo. Olha. Ele diz que ele aprende comigo, mas eu que aprendo com ele. Tem coisas que eu aprendo e aí eu venho trazer aqui na terra para vocês. Mas Nossa. é difícil, né? Porque eu sempre falo, lá bem atrás, É. a força da terra era muito grande, né? Então tinha essas ervas maravilhosas, né? Que agora não tem mais, não. Então a gente tem que estar colocando uns fluidos, né? É. Energéticos, espirituais, para que a erva possa ser manipulada por vocês. A menina estava falando que a erva não se pega mais como se pegava antes, agora vocês têm que fazer comprador. Aí eu falei, mas aí a pessoa que vai plantar não é a pessoa que vai manusear. Eu falei, vovó, não é. Não é. Aí eu fui entendendo para comprar erva, né? Dá certo. Isso não é bom. Agora, lá no mundo espiritual, a senhora naturalmente mora na vila ou na cidade onde ficam os pretos velhos, não é assim? É. E a senhora tem a mesma aparência que a senhora tinha enquanto era velha na Não, Terra? meu filho, não. Ah, Até porque, quando a gente diz... Bom, quando eu desencarnei, já fui para os planos lá para se tratar. para se tratar. A senhora não ficou ali no umbral, não? Não, eu já fui para os planos para tratamento, né? Até por conta da missão que eu fiz na Terra, eu já fui para os planos de tratamento. Por única coisa que me segurou nos planos de tratamento foi justamente saber dos meus filhos que eu perdi para a mãe escravidão. Então, eu sentia muito essa dor. Então, eu fiquei por um bom tempo dormindo lá nos planos de tratamento, né? A primeira vez que eu desencarnei, que eu já desencarnei muitas vezes, né? Já tive muitas vidas, mas depois a primeira vez que eu desencarnei, eu nunca me esqueço, pai José, todo coberto com uma luz cintilante, olhou para mim e disse, seja bem-vinda, Maria Conde, com a força de Oxalá. Olha. Olhei para ele e falei, não, isso não existe, não. Aí ele botou eu para dormir. Nossa. Na hora assim, levantou o dedinho dele, dormi. Aí acordei de novo. Aí lá está o pai José. Ô Maria Conga, seja bem-vinda com a força de Oxalá, se desligando dos planos lá da terra, as lembranças da terra. Eu falei, não, isso não existe. Isso não existe. Dormi de novo, meu filho. Olha. Fiquei lá um tempão dormindo de novo. Porque quando a gente dorme, quando o espírito dorme, ele vai, como vocês falam, absorvendo, né? As emanações do novo para entrar no novo plano. Nossa. Aí na terceira vez eu fiquei quieta, né? Quando eu vi lá o pai já falando, seja bem-vindo, eu fiquei bem quietinho, porque eu não vou dormir de novo. Já aprendi uma, duas, não vou errar de novo. Claro, claro. E aí? Aí ele me levou lá para o Aruanda, né? Para ver as casinhas, tudo é um bonitinho, meu filho. É? Nossa, meu, tudo muito bonitinho, tudo muito organizado. Tem flor, vó? Tem tudo, meu filho, tem tudo. Tem tudo que você pode imaginar. Gatinho? Tem gatinho? Não. Então não tem tudo. Tem pro lado de lá, meu filho. Tem pro lado um pouquinho mais para lá. Mas tem tudo que você pode imaginar. Sabe por quê? A Aruanda, ela vamos tentar imaginar. Ela é um fragmento. Imagina você num sítio maravilhoso. Tô imaginando. Então, é a Aruanda, mas muito mais elevado, muito mais sublime. Nossa. Só que lá a gente fica tudo meio quieto. Entendi. Tudo meio quietinho, trabalhando com a força do pensamento, para trazer as emanações do planeta Terra. E agora que a senhora veio hoje para trabalhar comigo,
como eu estou também tendo a honra de trabalhar, de conhecer e trabalhar com a Umbanda, é natural que eu também tenha um preto velho comigo. A senhora, ele chegou a dialogar com a senhora? Eu estou vendo o seu caboclo. Você conhece o seu caboclo, meu filho? Não conheço, vó. Não é, meu filho. Você não conhece o caboclo, não? Eu sei que Mas ele você está... sente ele. Sim, eu sinto que ele está por perto, ele me acompanha. No último diálogo disseram que ele que estava lá comigo. Então, eu vejo o seu caboclo. Mas não que você não tenha o seu preto velho. Você tem, mas provavelmente você está precisando do seu caboclo, porque o seu caboclo vai trazer força, determinação, poder de superação, Olha, entendi, elevação. entendi. E Mas depois no preto velho. entendi. E quando a senhora é espírito, porque eu para ver eu preciso dos olhos, né? E precisa estar aqui perto para eu ver. A senhora, como é espírito, como é que a senhora vê ele? Com os olhos? Com a imaginação? Ah, não é como vocês pensam, não. Então. Quando você fecha o olho É, e você começa a imaginar, vamos imaginar um rio bonito, é. as pedras, as águas passando pelas pedras, uma Tá. cachoeira. É isso que é o olhar espiritual. Ah, entendi. É isso que é o olhar espiritual. Tá certo. A diferença é que a gente, quando está imaginando, está inventando e vocês estão vendo de verdade. É, isso mesmo. Ah, que legal. E como é que ele tá vestido, vó? O vosso caboclo, É. olha, ele tem um penacho branco e azul. Mas eu não vou falar tudo, porque senão você não vai se esforçar para descobrir quem ele é. Vou falar que nem o Pai José falou para mim. Uma vez eu estava indo lá na cachoeira, e aí eu vi um peixinho. Aliás, vários peixinhos presos na pedra. Mas eu falei, mas esse peixinho é muito burro. Aí eu ia lá, soltava, né? Tirava as pedras, facilitava o caminho deles, né? Tirava as pedras. E aí eles chegava lá no outro, mais pedras eles presos ali. Aí eu ia lá, fazia a lição. Aí até uma hora que eu falei, Pai José, tem uns peixinhos lá, não sei o que está acontecendo com os peixinhos lá do rio. E aqueles peixinhos lá estão sempre ficando presos nas pedras. Eu vou lá, tiro. Aí Pai José, com aquele olhar dele, né? Vai lá e faz de novo o que você estava fazendo. Aí toca eu ir lá. Colei acerto e fui lá. E tirava as pedrinhas, os peixinhos passavam, depois os peixinhos eram interrompidos pelas outras pedras, mais lá para baixo, eu fazia. Eu falei, mas desse jeito eu vou fazer a vida inteira, eles não vão, estão sempre parando na pedra. Nossa. Aí eu cheguei lá, Pai José, eu não entendi a lição. Observa, aprenda, observa, aprenda. Porque se eu falar para você, vai ser fácil. Aí fui lá, pulei a cerca, sentei no rio, e aí eu comecei a ver. Eles não estavam presos, meu filho, eles estavam comendo umas coisas debaixo das pedras. Então, depois que eles terminavam de comer ali, eles nadavam mais um pouquinho e ia comer lá numas outras pedrinhas. E assim eles iam indo. E aí eu entendi que, às vezes, as entidades vai ajudar vocês, mas, às vezes, o alimento da dor é necessário para vocês aprenderem. Porque os peixinhos tinham maior sacrifício, né? De comer o que estava ali debaixo da pedrinha. Mas, olha, e se debatia. Aos meus olhos físicos, eu achei que era sofrimento. Mas aos olhos espirituais, eu entendi que eles precisavam fazer o esforço para ter o alimento. Então, às vezes, vocês passam por algum processo na Terra, mas é o alimento necessário para vocês encontrar o caminho certo. Tá certo. E a senhora já trabalhou com algum caboclo de trabalho assim? Já, Caboclo Pena Branca. Ele que me ajudou a encontrar meu filho. E Caboclo Pena Branca, eu gosto muito dele. Quando a gente se encontra, parece que a gente já teve muita coisa em outras vidas. Olha. Pena Branca sempre quando me pede ajuda para estar ajudando os locais espirituais aqui na Terra, né? Eu sempre venho para ajudar. Olha. Qual que foi a última ajuda que ele pediu? Deixa eu ver. Bom, a última ajuda foi, meu filho, quando
uma moça, né? Filha de uma moça de santo. Estava com um problema muito forte nessa parte do estômago. Mas eram ataques trevosos que ela estava tendo por conta que a mãe dela, que é uma mãe dos orixás e trabalha na terra espiritualmente, não estava sabendo firmar os Exu direito. Nossa. Então, ela estava ajudando muita gente na terra, muita gente mesmo pelo poder de cura que ela tinha, mas o povo que ela estava ajudando, meu filho, era tudo coisa mandada de energia negativa. Então, ela tirava as coisas, salvava o povo e não sabia se proteger. Olha. E aí a filha dela, filha mesmo de sangue, estava com um processo muito grande, assim, debaixo do peito, no estômago, muito forte. Ixi. Aí acabou com Pena Branca, né? Ah. Chegou lá na parte sagrada lá de Aruanda, quando a gente vê, é muito bonito esse caboclo. É? Aí já quando eu vejo ele, já sei que ele está precisando da minha ajuda. Aí nós pegamos, fazemos todas as fileiras necessárias para descer, né? Porque eu nunca desço sozinho, né? As fileiras de pai velho, mãe velha, descemos na terra com a proteção dos guardiões, né? Dos homens. Eles fizeram aquele círculo de proteção e nós fomos lá tirar o que estava dentro da barriga da moça. Nossa. E tiramos, e aí o caboclo Pena Branca irradiando, né? Energia para a cabeça da mãe que cuida dos orixás, para ela ter entendimento, o que ela precisava era firmar os guardiões lá no casuar dela espiritual. E ela estava trabalhando com cura, mas não tinha os guardiões firmados. Ah, tá certo. E criança, vó, vocês interagem com as crianças aí? Como assim? Tipo, a gente sabe na Umbanda tem uma linha que chama Erê, que é criança. Esse já é mais elevado, né? Mas tem uns erês que a gente interage quando a gente precisa fazer de manchador de magia negra, aí a gente pede a ajuda dos pequenos, né? Mas tem uns pequenos que a gente não consegue entrar na vibração deles, não. Porque é como se eles fossem uns anjinhos. Olha. Então não dá, né? Isso é muito elevado, isso é muito elevado. Mas às vezes quando tem trabalho fora de magia negra, a gente não consegue, aí a gente pede os pequenos ir lá desmanchar, porque eles vão até lá embaixo e sobem, né? Nossa, isso é uma informação nova, vó. Por que, meu filho? Porque pra mim os Erês e os Pretos Velhos estavam no mesmo nível e moravam no mesmo lugar na Aruanda. Ah, não, meu filho. Cada um é tudo perto. Você não mora aí na sua casa? É, Do lado de você não tem outra pessoa morando? tem, É assim, mas não tem um limite? tem. Então, É uma separação vibratória. isso. Até porque cada grupo espiritual tem um conhecimento para fazer trabalhador na Terra, né? Tá certo. E como é que uma pessoa, depois que desencarna, vó, vira um preto velho? É necessário ter uma vida de preto velho? Agora, meu filho, não tem mais isso. Então não vai achando que vocês vão pegar, desencarnar, vai virar preto velho. Vocês podem até fazer trabalhador na Aruanda. Mas até virar preto velho, isso daí foi uma ramificação, uma dissidência espiritual que era necessária ocorrer por conta do que estava acontecendo, porque ele estava sujando, plasmando negativamente o astral com as magias contra os homens brancos. Entendi. Então o preto velho ele traz isso, né? Porque já estava firmada na minha terra natal. Então eu tive que ter essa dissidência para ter entendimento, para trazer um novo firmamento religioso. Vó, hoje é o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil, se comemora isso. Vocês comemoram isso de alguma forma lá na Aruanda? É o dia do quê, meu filho? Da abolição da escravatura no Brasil. Quanto tempo faz? Ah, e agora? 1888. A gente estava. E hoje
e hoje estamos em 2013. Nossa, meu filho, só isso. Quando que a senhora... não. Faz 125 anos, vó. Só isso, mas é muito pouco. Por quê? É porque já tinha tanto, eu não vou falar de sofrer, mas tinha tanta coisa antes, né? Só depois de quanto tempo? 120 e quanto? 125 anos, vó. Nossa, é por isso que ainda tem muita ainda que recuperar, né? Muito pouco tempo ainda. Há 125 anos, vó, aconteceu a abolição. É por isso que ainda tem muito que recuperar, né? Mas Muito pouco tempo. Só o nego vivia mais que isso, para você ter entendimento. O nego vivia mais que esse tempo aí que você falou. Agora você imagina, esse ano, né? Essa quantidade de ano que você falou. Então, muitos netos, foram, o pai e a mãe foram filhos de escravo. É verdade. Né? Porque ó, é muito pouco, ó, você não falou 120, não sei quanto. É isso mesmo, vó. O filho negro hoje teve o pai e a mãe. O pai e a mãe, provavelmente os avós, ou até um pouquinho os bisavós, foram escravos. Isso mesmo. Ah, então é por isso que tá lento. Eu vou falar isso com o papai José. Entendi. Aí essa é a dificuldade que se tem também de trazer os conhecimentos das letras. Que é muito pouco tempo. Aí, quer dizer, os fios que estão pegando todos os processos lá de trás, e se eles não fizerem a diferença, ainda vão ficar presos ao passado. Ah, entendi. Olha. Tá dando para entender? Tô entendendo, faz sentido. Mas e agora... É que nem assim, faz de conta que a vossa mãe e o vosso pai... não, vossos avós plantavam batata. E aí, o seu pai e a sua mãe não estão plantando, mas eles trazem esse peso da terra. E aí você nasce. Então você vai ter que ter um esforço muito maior para se libertar de tudo isso. Porque 125 anos é muito pouco. É pouco, vó? Meu filho. Nossa. Mas e aí no mundo espiritual, como vocês veem esse dia? Porque há 125 anos esse dia acontece de novo. Existe uma comemoração? Como é que tá vocês? Vocês estão comemorando na Terra? A gente celebra assim com os pretos velhos, assim, quando pode nesse dia, assim. Então, é isso aí que você tá vendo. Porque, na verdade, meu filho, a gente comemora todos os dias que teve um negro liberto. Não foi uma data que vocês colocaram. Entendi. Porque essa data aí que vocês colocaram, já muita coisa antes estava acontecendo. Muito homem branco morreu para estar instituindo isso. Muito negro também morreu. Muito negro sofreu porque não sabia o que fazer com a liberdade. Olha. Então, muito antes dessa data aí que você colocou, muita coisa já estava acontecendo. Então, é melhor a gente estar festejando cada negro liberto, né? Cada negro que conseguiu se conscientizar e conseguiu ir para os planos de Aruanda, outros planos para poder trabalhar em prol da terra. Tá certo. Porque data é data, né, meu filho? Data. Vocês colocam aí vocês acreditam. Agora, e quem fez isso, meu filho? Quem fez foi a princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II. Que ela, através da Lei Áurea, ela deu liberdade definitiva para os negros brasileiros. Foi assim. Ela aboliu a escravidão no país. E a gente sabe que aí causou um outro problema, porque daí o povo falou, bom, agora você tá livre. Aí vai fazer o quê, né? Vai fazer o quê? Aí por isso que tem essas diferenças, né? Sociais e econômicas, né? Sim, senhora. Agora, vó,
Que hora que a senhora ficou sabendo desse diálogo que a gente ia ter? A gente já se conhecia antes? Como é que foi? Quando eu pedi para a menina que você pegasse e fizesse a história de Kuntaminté, Ah, porque eu queria que você escutasse essa história. olha. Então, quando eu pedi para ela, eu já queria fazer esse conversador. E tem muita história para contar. A senhora, né? Muita história. Isso. Nós vamos, o máximo que a gente puder captar das suas histórias serão muito bem-vindas, viu, vó? Mas por que a senhora queria que eu ouvisse essa história do Kuntaminté que me moveu bastante, em específico? Para você entender que às vezes o caminho do pai não é como vocês pensam. Realmente. Ainda mais você que faz esse trabalho, você tem que ter entendimento disso. Sim, sim. Ah, entendi. Por isso. Ah, tá. E se a senhora me conhece, o pai José também me conhece? Pai José conhece todo mundo, meu filho. Todo mundo pai José conhece. Ô, pai José, viu? Conta uma história dele, vó. Entre eu e ele, ou só dele? Ah, uma história que ele contou pra senhora que a senhora gostou muito. Vou contar para você uma história boa. Vai lá. Pai José disse que quando ele chegou Ah. nessa terra da escravidão, aliás, ele não veio da terra longe, não. Ele já era do local mesmo. Olha. Ele vivia mais por meio do mato. Uhum. Então ele disse que ele foi capturado, que nem animal, para trabalhar, né? Nossa. Então ele sempre dizia assim, que ele precisava, ele era já meio que doente, ele nasceu meio que doente. Olha. Então ele precisava achar a cura para curar uma ferida que ele tinha na perna dele. E aí eu sempre dizia para ele, pai José, eu bem menininha, falava assim, eu vou tentar ver se eu acho uma erva para o senhor do tempo lá da minha terra lá. Ele falou, minha filha, o tempo da sua terra já passou. Desde que eu estou aqui, eu tenho essa ferida na perna. Então tá bom, pai José, faz do jeito que você quer. E aí, pai José, com aquela ferida, ele andava, já estava andando, né? Um pedaço de pau, ele andava, ficava rodeando a senzala. Uhum. E ficava sentado num banquinho assim de frente para a entrada da senzala. E eu achava esquisito aquilo, porque eu tinha tanto conhecimento, né? Eu falei, mas como eu não consigo curar, pai José? Mas parece que ele a ferida já fazia parte da vida dele, né? E ele nunca também olhou para mim como quem diz, você pode me ajudar. Parece que ele já sabia o que ia acontecer lá na frente. Nossa. Aí um dia, meu filho, tava eu dando comida, né? Para os cachorros lá dos homens brancos. Um dos cachorros saiu em disparada, os homens brancos gritando, Maria Conga, porque um dos cachorros era muito bravo, saiu em disparada, foi direto para pai José. Eu falei, pronto, agora que já vai danar tudo. Nossa. Quando eu vi, meu filho, eu só fechei o olho e falei, agora vai acontecer. Mas quando eu abri meu olho de novo, o cachorro estava lambendo a perna de pai José. Cachorro brabo. O cachorro que era bravo. Olha. E quando eu olhei assim para pai José, uma luz como eu vou explicar, bem fininha, bem tênue, bem fininha, saindo da cabeça dele, indo para o céu. Os homens brancos, né, tudo naquela gritaria. Aí o feitor, que já estava meio que envolvido comigo, falou, deixa o cachorro lá. E aí o cachorro lambia. Eu falei, olha, pai José tem uma força muito grande de Obalu aí. Nossa, mas que força é aquela que ele tem de Obalu aí? Aí que eu fui entender que essa ferida nunca ia cicatrizar. O cachorro parou de lamber, ficou deitadinho nos pés dele, e aí aquela luzinha, aquele raio de luz da cabeça dele sumiu. Aí ele abriu o olho para mim, olhou com aquele olhinho branco, com aquelas duas bolinhas pretas e falou, agora tu sabes de quem eu sou filho.
Achei bonito isso, porque todo mundo ficou alvoroçado quando viu aquele cachorro saindo correndo. Mas estava tudo certo. E realmente, ele, quando desencarnou, a ferida ainda estava bem aberta. Nunca fechou. Nossa. Então foi uma oportunidade de ele mostrar para a senhora que ele era filho de Obaluaê. É. E o que quer dizer isso, vó? Que significado tem ser filho de Obaluaê? Quer dizer que você aguenta a ferida? Não, mamãe, você é trágico, meu filho. Não sei. Não, isso é trágico. Isso era uma prova antigamente do que acontecia com a gente. E ser filho de Obaluaê, meu filho, nossa, é uma coisa muito elevada, né? É uma honra, vó. Por isso que ele sempre. Ele devia ser assim, porque quando eu cheguei, ele era velho. Eu era menino, ele era velho. Eu fiquei velho, ele continuou velho. Então se vê que ele era um espírito já velho, entendeu? Tá, evoluído. Entendeu? Então ele já era um espírito evoluído. E o que ele falava, as palavras dele, meu filho, eram palavras assim muito fortes. Meu filho, vamos acabar, meu filho? Vamos. É só assim, ele era filho de Obaluaê e a senhora era filho de quem? De Xangô? De Xangô. Tá certo. Por isso que ele aparecia. Ah, tá bom. Era filha de Xangô. Sou filha de Xangô, né, meu filho? A senhora é ainda. Então, ó, vó, a senhora quer dar uma última mensagem aí para as pessoas que estão ouvindo hoje, nesse dia especial que a gente comemora a abolição da escravatura. Apesar de a gente já ter ouvido tanta história bonita, a senhora pode dar uma última mensagem pra gente? Posso, meu filho. Então, meus filhos, quando eu peguei e entendi a mãe escravidão, eu percebi que todos meus irmãos de pele escura, eles estavam presos por conta da cor. Mas depois que eu desencarnei, passei pelos planos de tratamento e fui lá para os planos de luz, cada vez que eu desço na Terra, eu percebo que vocês têm um peso muito maior do que a chibata, que é o que vocês pensam. Porque é assim, meus filhos, não adianta vocês espernear, não adianta vocês entristecer, não adianta vocês ficar com raiva, com ódio. O que vocês têm que passar, vocês vão passar. Não tem muito jeito. Vocês vieram aqui para passar, fazer o que tem que fazer, aprender e ensinar e evoluir. Então não adianta ficar plasmando o mundo interno de vocês com a raiva, com o ódio. Isso não vai adiantar, porque de um jeito ou de outro vocês vão passar. A diferença, meus filhos, quando eu era escrava, eu era liberta mentalmente. E vocês têm o peso da chibata no mental de vocês. Nossa. Sabe, meu filho, gostei muito de fazer conversador com você, viu? Eu também, viu, vó? Foi pra mim uma honra, uma satisfação muito grande, viu? Agradeço muito. Graças a Deus. Agora a senhora vai lá pra Aruanda. Tá, não, eu quero saber dos índios, meu filho. Agora eu fiquei com isso na minha cabeça. E quando eu fico, meu filho, eu fico até descobrir o que aconteceu com essa raça, né? Tá certo. Daí então a senhora conta pra gente. Tá bom, meu filho. Da outra vez, o que a senhora descobriu do pai José? Tá bom, meu filho. Tá bom? E pega uma mensagem dele lá. Tá bom, meu filho. Um abraço, vó.